Capítulo 26, Êxodo. Subtítulo: As cortinas do tabernáculo. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, torcido e tecido azul, púrpura e carmesim, com querubins bordados nelas. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão enlaçadas umas às outras. As outras 5 serão enlaçadas da mesma maneira. Farás laçadas de tecido azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Assim também farás na orla da primeira cortina do segundo grupo. Serão 50 laçadas na orla de uma cortina e 50 laçadas na orla da outra. As laçadas serão opostas umas às outras. Farás 50 colchetes de ouro e com eles prenderás as cortinas uma à outra. Assim o tabernáculo será um todo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Farás 11 cortinas assim. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas terão a mesma medida. Reunirás 5 cortinas em um grupo, e as outras 6 em outro grupo, e dobrarás a sexta cortina na frente da tenda. Farás 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, e outras 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Farás também 50 colchetes de bronze e introduzirás os colchetes nas laçadas. Assim unirás a tenda para que forme um todo, e o que sobrar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, será pendurado nos fundos do tabernáculo, e o côvado que sobrar nos dois lados, no comprimento das cortinas da tenda, será pendurado nos dois lados do tabernáculo, para cobri-lo. Farás também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e, por cima desta, uma cobertura de peles de animais marinhos. Subtítulo: As tábuas do tabernáculo. Farás também as tábuas do tabernáculo de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados, e a sua largura de 1 côvado e meio. Cada tábua será 2 encaixes justapostos. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Ao fazer as tábuas do tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de cada uma das tábuas, para os 2 encaixes. Também farás 20 tábuas para o lado norte do tabernáculo, com suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de cada uma das tábuas, e farás 6 tábuas voltadas para o fundo, o lado ocidental do tabernáculo. Farás também 2 tábuas para os cantos do fundo do tabernáculo. Por baixo serão duplas, estendendo-se inteiras do mesmo modo até a primeira argola em cima. Assim serão as 2 tábuas dos cantos. Haverá 8 tábuas com suas 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada uma das tábuas. Subtítulo: Os travessões do tabernáculo. Farás também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas de outro lado e 5 para o fundo do tabernáculo, no lado ocidental. O travessão central passará entre as tábuas de uma extremidade à outra.
Revestirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, por onde passarão os travessões, que também serão revestidos de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Subtítulo: O véu é a cortina do tabernáculo. Farás também um véu de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, com querubins bordados nele. E o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, com colchetes de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e levarás a arca do testemunho para dentro do véu. Este véu fará separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Colocarás a mesa do lado de fora do véu e o candelabro em frente à mesa, para o lado sul do tabernáculo. A mesa ficará no lado norte. Farás para a entrada da tenda uma cortina de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador. Farás para a cortina 5 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro e com ganchos também de ouro, e fundirás para elas 5 bases de bronze. Capítulo 27, Êxodo. Subtítulo: O altar do holocausto. Farás também um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, com comprimento e largura de 5 côvados e 3 côvados de altura. Farás sair pontas nos seus 4 cantos. Essas pontas formarão uma só peça como o altar, e tu o revestirás de bronze. Farás também as vasilhas para recolher a cinza, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos os seus utensílios serão feitos de bronze. Farás também uma grelha de bronze em forma de rede, e colocarás 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos, e a colocarás debaixo da borda em volta do altar, de modo que chegue até o meio do altar. Farás também varas para o altar, varas de madeira de acácia revestidas de bronze. Essas varas passarão pelas bordas e estarão de um e do outro lado do altar, quando este for carregado. Tu o farás oco e de tábuas. Será feito conforme te foi mostrado no monte. Subtítulo: O átrio do tabernáculo. Farás também o átrio do tabernáculo. No lado sul, o átrio terá cortinas de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento. Terá 20 colunas e também 20 bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Também haverá cortinas de 100 côvados de comprimento ao longo do lado norte. Terá 20 colunas e 20 bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e suas faixas serão de prata. Na largura do átrio do lado ocidental haverá cortinas de 50 côvados. Terá 10 colunas e 10 bases. A largura do átrio do lado oriental também será de 50 côvados. As cortinas de um lado da entrada serão de 15 côvados, com 3 colunas e 3 bases. Do outro lado, as cortinas também serão de 15 côvados, com 3 colunas e 3 bases. Na entrada do átrio haverá uma cortina de 20 côvados, de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas do átrio ao redor terão faixas de prata e colchetes de prata, mas suas bases serão de bronze.
O comprimento do átrio será de 100 côvados e a largura, por toda a extensão de 50 côvados, e a altura será de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, e as bases das colunas de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo para todo o seu serviço, e todas as suas estacas e as estacas do átrio serão de bronze. Subtítulo: O azeite para a iluminação. E ordenarás aos israelitas que te tragam azeite puro de oliva, batido, para a iluminação, para manter uma lâmpada continuamente acesa. Arão e seus filhos a manterão acesa, diante do Senhor na tenda da revelação, do lado de fora do véu que está diante do testemunho, desde a tarde até a manhã. Este será um estatuto perpétuo para os israelitas, através de suas gerações. Capítulo 28. Êxodo. Subtítulo: Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. E chamarás dentre os israelitas teu irmão Arão, e seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para me servirem como sacerdotes. Subtítulo: As vestes sacerdotais. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenha enchido com espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, para que me sirva como sacerdote. Estas são as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Subtítulo: O colete. Utilizarão ouro, tecido azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão o colete sacerdotal de ouro, tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra artesanal. O colete terá 2 ombreiras pregadas nas suas 2 pontas, para que seja unido, e o cinto por cima do colete sacerdotal formará com ele uma só peça. Também será de ouro, tecido azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Pegarás 2 pedras de berilo e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de nascimento. Gravarás os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como um lapidário grava um selo. Tu as farás guarnecidas com engastes de ouro, e porás as 2 pedras nas ombreiras do colete sacerdotal, para servir de pedras de memorial para os israelitas. Assim, Arão levará seus nomes diante do Senhor sobre os 2 ombros como memorial. Subtítulo: O peitoral do juízo. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro em forma de cordão, entrelaçadas, e as fixarás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo, obra artesanal, semelhante ao colete sacerdotal, o farás de ouro, tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, quadrado e dobrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. E o enfeitarás com pedras preciosas em 4 fileiras. A primeira será de um rubi, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de uma turquesa, uma safira e um ônix. A terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira será de uma crisólita, um berilo e um jaspe.
Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras terão os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo seus nomes. Serão gravadas como um selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Farás sobre o peitoral correntes de ouro puro, traçadas como cordões. Também farás 2 argolas de ouro sobre o peitoral, e as porás nas suas 2 extremidades. Então introduzirás as 2 correntes de ouro trançadas nas 2 argolas nas extremidades do peitoral, e introduzirás as outras 2 pontas das 2 correntes nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do colete sacerdotal, na parte da frente. Farás outras 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na borda, junto ao lado interno do colete sacerdotal. Farás mais 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, para baixo, na parte da frente, junto à costura e acima do cinto do colete, e ligarão o peitoral com um cordão azul, pelas suas argolas, às argolas do colete sacerdotal, de modo que fique sobre o cinto do colete, e o peitoral não se separe dele. Assim, Arão levará os nomes dos israelitas no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo, para memorial contínuo diante do Senhor. Subtítulo: o Urim e o Tumim. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando se apresentar diante do Senhor. Assim, Arão levará continuamente o julgamento dos israelitas sobre o coração diante do Senhor. Subtítulo: o manto do colete. Farás de tecido azul todo o manto do colete sacerdotal. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça, com uma dobra tecida ao redor, como uma gola de malha, para que não se rompa. Nas suas abas, em toda a sua volta, farás romãs de tecido azul, púrpura e carmesim, entremeadas de campainhas de ouro ao redor. As campainhas de ouro e as romãs se intercalarão em volta das abas do manto, e Arão o usará quando ministrar, para que se ouça o som quando ele entrar no lugar santo, diante do Senhor, e ao sair, para que não morra. Subtítulo: a lâmina de ouro puro. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo, santo ao Senhor. Prenda-a com um cordão azul, para que fique na frente da mitra. Ela estará sobre a testa de Arão, e Arão levará o pecado cometido contra as coisas santas que os israelitas houverem consagrado em todas as suas santas ofertas, e ficará sempre na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Subtítulo: outras vestes sacerdotais. Tecerás a túnica e a mitra de linho fino, e farás o cinto como obra de bordador. Também farás túnicas, cintos e turbantes para os filhos de Arão, para glória e ornamento. E com eles vestirás Arão, teu irmão, e também seus filhos. Tu os ungirás, consagrarás e santificarás, para que me sirvam no sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a nudez. Irão da cintura até as coxas. E Arão e seus filhos os usarão quando entrarem na tenda da revelação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em pecado e morram. Isto será estatuto perpétuo
para ele e para sua descendência.